Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma entrevista com o Hugo Jordão. O trem tá ficando bom aqui, hein, gente? E hoje temos uma convidada que, meu Deus do céu, referência no setor automotivo, mais especificamente quando a gente fala sobre gestão de frotas, conectividade. Você pensou em se conectar com alguém? Pensou em falar com alguém? Transmitir dados com alguém? O nome dela é Sabrina. Sabrina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, Hugo? É um prazer estar aqui com você. Estou muito, mas muito feliz por esse novo projeto, muito empolgada. E assim, para mim é uma honra poder fazer parte disso junto com você. Que legal. Pessoal, Sabrina, para vocês que ainda não conhecem hoje, mas vai ficar muito conhecida, né, Sabrina? Com certeza. Referência nacional no tema que eu falei, conectividade, transmissão de dados. E o nosso bate-papo hoje tem a intenção, obviamente, da gente conhecer um pouco da sua vida, Sabrina, conhecer a sua trajetória, mas também transbordar e fluir na sua vida, você que está no segmento automotivo, mas também em qualquer tipo de segmento, seja industrial, seja de serviços, que tenha necessidade de se conectar à internet das coisas, né, Sabrina? A Sabrina vai conseguir nos ajudar, ela vai conseguir transbordar na sua vida muito conteúdo interessante e eu creio, na verdade creio não, tenho convicção, que o nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo que vai gerar valor na vida das pessoas. Mas antes da gente começar a falar especificamente disso, Sabrina, conta para mim e para as pessoas a sua história. Como é que você chegou aqui? Você está com 25 anos, né? Veio parar na capital do Brasil, capital a maior cidade da América Latina. Conta para mim a sua história um pouquinho. Bom, eu sou a Sabrina, eu tô aí... Eu falo que toda vez que eu me apresento, eu falo a minha idade. São 25 anos de trajetória como pessoa, mas profissionalmente falando, eu tenho 8 anos de experiência nesse mercado de telecom. E acho que como tudo nessa vida, ela é feita de desafios, então até eu construir quem eu sou hoje, eu passei por alguns maus bocados para entregar a Sabrina que vocês estão vendo aqui hoje. Mas eu sou uma mulher de 25 anos, nasci aqui em São Paulo, paulista, mas eu cresci no interior de São Paulo, chamado uma cidadinha de Jaboticabal. Naquela época eram 150 mil habitantes. Quem nasce em Jaboticabal é o quê? Jabuticabalense? Jabuticabalense? É, Jabuticabalense. Lá tem pé de jabuticaba? Lá Ó, não tem nada a ver? Promete tem pé de jabuticaba, mas tem manga para dar e vender, Hugo. Tem manga para dar e vender. Você nunca trouxe manga para mim, Então tem que trazer, tem que trazer. Final do ano Vamos você esperar vai, né? mesmo, vamos esperar a nova safra. Chique. Mas praticamente cresci nessa cidadezinha onde fui criada com a minha mãe. Meu pai faleceu, eu era muito jovem, né? Jovem bebê, praticamente com 1 ano de idade. Sério? Sim, ele faleceu, ele foi assassinado, na verdade, né? Então teve esse processo meio difícil quando eu era criança, essa ausência, mas a minha mãe fez um excelente papel. A gente conseguiu chegar onde eu estou aqui hoje é porque realmente ela fez um bom papel. Então, cresci nessa cidade, ficava indo e vindo de São Paulo para Jaboticabal. Foram aí num total de 12 escolas, então eu não consegui criar alguns tipos de vínculos com pessoas. Você vinha passear? Não, Essas vindas eram o quê? essa transição eu era muito jovem, né? Minha mãe era muito jovem quando meu pai faleceu, foi o primeiro relacionamento, ela já era casada, ela ficou surpresa e realmente aquela parte emocional, né, Hugo? Quando a pessoa é muito jovem, ela tem essas fragilidades e acabou que ela foi para Jaboticabal cuidar de uma tia minha e foi aí que teve essa interferência, né? Como os pais dela também moravam aqui, então acabou que ela ficava indo e vindo. E aí, até que um momento ela falou, não, agora eu quero permanecer nessa cidade. Ela ficou e já faz mais de 20 anos que ela mora em Jaboticabal. E aí você passou em 12 escolas? 12 escolas. Você sabia, não sei se você já tinha visto esse estudo, mas fizeram um estudo com os grandes nomes do Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, e encontraram algo em comum neles. E o que eles tinham em comum é que todos eles mudavam constantemente de escola. Sabia disso? Sabia, porque assim, quando a gente falou para minha mãe, foi uma guerra para a gente mudar, arrumar aquele certificado da escola de conclusão histórico escolar, porque a gente ficava indo e pega um lá em Jaboticabal, pega um em São Paulo. E aí eu falei, mãe, para mim, sinceramente, tudo vira experiência. Eu acho que a vida, conforme ela vai acontecendo, ela vai te preparando para as novas experiências que você tem à frente. Então, não foi um problema ter mudado de escola por tanto tempo, mas o ruim mesmo é a questão de criar vínculos. Então, eu sei que para mim foi importante mais nesse processo, né? O que você consegue enxergar algo na sua vida que frutificou ou que foi edificado por causa desse monte de mudanças?
Olha, é nítido para você algo ou não? Para mim é nítido a persistência. É uma palavra que... Você é alguém persistente. Eu sou persistente e eu acho que não foi fácil, né? Não foi fácil. As trajetórias que eu fui seguindo, eu falo que quando você é muito jovem, você fica meio que sem destino. Existe até uma parábola da Alice no País das Maravilhas que fala que se você não sabe o caminho aonde você quer seguir, qualquer caminho serve. A verdade é que eu tinha vontade do sucesso, mas o que é o sucesso? Né? O sucesso é você ter bens materiais, é você ter o melhor carro, a melhor casa, ou o sucesso é aquele sentimento que você chega no final do dia e você sabe que as pessoas que você mais ama, elas estão perto de você e você pode valorizar ela com alguma coisa, né? Então, para mim, a persistência é o meu sucesso. Eu ter levado muito não, ter recebido poucas oportunidades, porque nós estamos falando de uma cidade que quase não tem coisas para você poder trabalhar, né? Então, mesmo assim, eu persisti. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade, Hugo. 8 anos? Você fazia o quê? 8 anos. Eu trabalhava numa lojinha de presente. Uma lojinha de presente familiar do meu padrasto. Então, eu ficava ali no caixa, arrumando brinquedo, Sério? empacotando presente, sim. Foi meu primeiro tato com dinheiro, né? Porque foi aquela mesadinha que os pais falam, né? Você foi porque você quis, ou sua mãe te falou? Não, foi porque eu quis. Na verdade, era meio que acabou que você já estava ali disponível, né? Então, eu ia para a escola, ficava nessa lojinha de presente, e eu falo que realmente era para ser dessa forma. Ao longo do tempo, eu entrei no ensino fundamental, e aí eu passei essa minha trajetória até no ensino médio. Você vendia coisa na escola também? Tudo que você imaginava. Tudo que você imaginar de oportunidade. Trufa, vamos fazer trufa em casa para poder vender. Então, arte, eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre tive a cultura de ter ali o artesão, a parte de criar coisas, eu sempre gostei muito. Então, eu sempre criava desenhos para ser vendidos para alguma coisa de tatuagem, sabe tatuagem? Normalmente as empresas contratavam, você podia desenhar e vender esse produto para esses desenhos. Então, sempre criança isso. Então, você desenha bem hoje? Desenho bem. Então, eu vou te fazer um desafio para você. Você vai fazer... Qual prazo? Vou te dar um prazo. Você se dá um prazo para fazer um desenho nosso aqui, desse cenário aqui hoje, desse momento aqui das nossas vidas. Você consegue fazer um desenho desse? Prometo, tá? Lá está no fundo, prometo entregar esse desenho para vocês. Quando? Vamos colocar aí para meta para 2026. Então, até o final do ano 2026? Até o final do ano está nas suas mãos, Hugo. Chique. Então, hoje você... Interessante o que você está falando, Sabrina, porque muitas pessoas têm um conceito de que o sucesso é algo a ser atingido, né? Então, está distante. Talvez daqui a anos. Mas quando você coloca ou você traz o entendimento de que o sucesso é diário, você vive uma vida de sucesso. Você não está em busca do sucesso. Isso isso faz toda a diferença. Eu falo que existe uma frase que ela me persegue desde que eu entendo o que é persistir, né? Que é one day at a time, que é um dia de cada vez. A vida, ela realmente é um dia de cada vez. Quando você decide realmente... Eu falo que não dá para desenhar, inclusive hoje eu fiz um post falando sobre isso. Mesmo que a gente planeje a nossa vida, no percurso até a nossa trajetória, muitas coisas podem mudar do que foi planejado. Seja ela para coisas boas como coisas ruins. Mas ainda aposto que as ruins são para as coisas boas. Né? Eu sempre apostei muito nisso. Então, acredito eu que a persistência é um motivo do sucesso, sim. Legal. Você tem alguma referência também na sua vida que você falou assim, cara, essa mulher ou esse homem é alguém de persistência que te, de alguma maneira, fez com que você também modelasse esse entendimento da vida ou não? Olha, Hugo, para ser muito sincera, foi recentemente que eu descobri que eu tinha a minha identidade. Quem era a Sabrina? Foi as perguntas que eu fiz há pouco tempo, tá? Tem menos de um ano que eu descobri que existe a Sabrina. Ao longo do tempo, né? Eu acho que não tem uma pessoa melhor do que a minha mãe. Inclusive, mãe, quando você vê isso, um grande abraço para a senhora. Eu te amo, Cristiane. Isso aí, eu te amo. Muito nova, ela era muito jovem, com muitos sonhos. Inclusive, eu falo que ela é minha alma gêmea, porque nós somos muito parecidas uma com a outra. E mesmo ela sabendo o desafio, né? Porque a mãe tem essa coisa de simbiose. Quando você é muito agarrado com uma pessoa, você tem essa simbiose com essa pessoa. E no dia que a gente descobriu que ela não poderia mais acontecer, não da forma como a gente queria, tinha que desvincular, ela nunca me deu um não, Hugo. Ela nunca falou para mim,
filha, não é possível isso. Então, a minha referência de persistência vem dela. E aí, ao longo dessa trajetória, eu fui encontrando, eu falo que é os meus anjos da guarda, né? Encontrando pessoas, sem eu perceber, eu tinha muitas pessoas boas comigo ao meu redor. Nessa época do presente, depois eu trabalhei no restaurante também, já trabalhei como empregada doméstica. Eu trabalhava num restaurante, por isso que eu falo, gente, todas as oportunidades são oportunidades. Trabalhava num restaurante, estudava pela manhã, fazia um bico no restaurante, e aí um belo dia atendi uma médica, ela tinha acabado de vir para Jaboticabal, e ela, Sabrina, você é jovem, tem uma energia. Eu falei assim, olha, pois é, mas se tem alguma coisa que você pode me ajudar, né? Ela falou, olha, eu vim recentemente para cá e eu preciso de alguém para organizar a minha casa. Nunca que tinha feito isso, eu usei as ferramentas que minha mãe tinha ali, olha, algum momento você usou ela, né? E aí ela falou, ó, você pode ir na minha casa, você pode organizar a minha casa. Pegava uma bicicletinha, o Hugo virava a cidade toda para chegar. Quantos anos você tinha? Lá eu tinha uns seus 14, 15 anos. E aí fiz ali foi o primeiro momento, ali foi o que realmente eu vi que, olha, todo esforço ele tem um benefício. Infelizmente, a gente tem que se esforçar, né? E ao longo do tempo, eu fui encontrando outras pessoas, referências para mim. Hoje eu tenho o Castro Gonçalves, que é o meu tio, que é uma baita, ele é um baita de um cara sensacional. E também ele vai assistir também, né? Vai sim, com certeza. E lá aí, em Jaboticabal e tal? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São ele Paulo? mora aqui em São Paulo. Tem um cara que me traz uma baita referência de empreendedorismo. E aí a gente puxa um pouquinho a nossa genética, que é do meu avô, João de Castro Gonçalves. Chique. Então eu tenho muitas boas referências, Hugo. Agora, Sabrina, você é meio... Assim, as pessoas olham, né, para esse tipo de história e falam assim, nossa, a menina é doida. Porque você saiu da cidade do interior sozinha, você veio sozinha. Vim sozinha. E veio para São Paulo, o ano era 2017. 2017. Tem muitas meninas de 17 anos que estão na mesma situação que você estava. E elas sonham com algo grandioso, né? Não apenas grande, mas grandioso. O que você pode dar de conselho para essas garotas que querem, que estão em busca desse sucesso, mas às vezes estão com medo, se sentem inseguras, talvez não tiveram uma referência boa como você teve na sua mãe, com a sua mãe. O que você diz para elas e como vencer esse medo de se jogar, né? Sair de uma cidade do interior e vir para São Paulo sozinha. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acredito, Hugo, que não só a persistência, mas a vontade também caminha com você, né? Não adianta a gente sonhar sonhos grandes, e eu falo que nós temos que listar sempre os nossos sonhos, pequenos e médios e grandes sonhos, porque nós somos formados dos pequenos sonhos. Seja você mora com seus pais, eu quero fazer uma faculdade, eu não tinha nenhum pingo de probabilidade com aquele momento de fazer uma faculdade. O meu sonho era estudar, o meu sonho era buscar conhecimento, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas hoje, e eu falo que um dos meus propósitos é realmente mostrar que é possível e falar que a persistência é o que faz a diferença hoje. Hoje, no momento que a cultura que a gente tem hoje com as pessoas, principalmente para essa nova garotada, né? Eu falo que tem acesso a muita informação. Do mesmo jeito que tem acesso a boas informações e a informações ruins também. Sim. Tem que saber filtrar. E o principal, não depender de um aceite de alguém. Não existe validação. Se o seu sonho é criar uma loja que venda geladinho, venda o melhor geladinho. Se você quer, pode ser o que for, se você trabalha numa loja de presente, você está ganhando menos de um salário mínimo, dê o seu melhor, porque ali vem das suas experiências. Então, se eu pudesse falar hoje, seria, não existe limite para quem tem vontade de sonhar. Não existe. Não, fala isso, olha para a câmera e não repete isso. existe limite para quem tem vontade de sonhar. Mas então, quando você veio, você não sabia que você ia se envolver e se enveredar nessa área de tecnologia. Você não tinha ideia. Não. Como que isso surgiu? Como é que... Não. Assim que eu entrei na faculdade, Hugo, não deu menos de 2 semanas, eu consegui um estágio no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, lá na Paulista, na Fiesp. Eu fiz um estágio na área administrativa, porque eu sou formada em administração e pós-graduada em gestão e estratégia de marketing. Mas quando eu entrei nesse estágio, foi ali meu primeiro contato com o mundo corporativo. Ali eu entendi o que
como funcionava a hierarquia, como funcionava processos, entregas, né? E aí foi nesse momento que eu falei, meu contrato tem prazo de validade, eu vou ter que, vamos ver se eu continuo ou não. Mas sabe quando você sente que você tem alguma coisa sempre a mais para você entregar? E um belo dia eu participava muito de alguns debates que aconteciam, porque o Centro das Indústrias ele é voltado para esses debates políticos, né? Ah, é? Aí eu com os meus 18, 20 anos de idade, nesses debates que eu ficava esperando ali, aí até que um dia, num dos debates, eu conheci um cara sensacional, inclusive um abraço para você, o Romerito. Romerito dos cabos? O Romerito dos chicotes, dos relés, né? Sim. O Romerito me achou, você acredita, Hugo? Sério? Ele me achou nesse universo de telecom, e aí nesse meio tempo eu já estava numa outra empresa de parafuso, que inclusive já não era mais nem do segmento, e aí ele falou, Sabrina, eu preciso te fazer uma proposta. Aí eu falei, que proposta é essa, né? Existe uma empresa que mexe com isso totalmente diferente do que você trabalha. Você tá disposta? Eu vim para São Paulo, larguei minha mãe, minha família toda. Tem que arriscar, né? O contrato estava quase encerrando. E foi aí meu primeiro contato com telecom, que é algo que eu falo que eu tento de todas as formas, em algum momento sair, é impossível. É uma paixão fora do normal, Hugo. E era qual empresa? Na época era a Transmit. Ah, Transmit. Na época a Transmit, que hoje é a Legacy, né? Eu devo muito, inclusive, para o Neto, que ele é o CEO, ele era o CEO, né? Infelizmente ele chegou a falecer, mas toda a trajetória do telecom, como ele surgiu, como que ele se desenvolveu nesse mercado, só existia inclusive um segmento que todo mundo hoje, que é a proteção veicular, naquele momento a proteção veicular era um nicho do momento, né? Era sim, era uma procura muito grande por abrir novas empresas, novas franquias, e foi aí que iniciou realmente esse movimento dessa integração, né, entre o mundo do administrativo ao mundo do telecom. Mas na época a Transmit, ela era de Goiás? De Goiânia? Goiânia, né? Goiânia. E ela tinha um escritório aqui, que foi onde você se encaixou, é isso? Isso. Aí eu tive a oportunidade de se desenvolver aqui em São Paulo, e aí nessa época a gente tinha um time aqui. Eu lembro que perfeitamente, quando eu sentei, eu estava olhando as pessoas em volta, e aí eu olhava aquilo, um monte de número, uma plataforma, gente, eu nunca fiz isso, e simplesmente eu achei um erro no processo. Você viu um erro? Eu vi um erro no processo. Aí eu falei, é aqui que eu quero ficar. Eu olhei, eu falei, no outro dia eu já estava lá, Hugo. E foi aí que eu me desenvolvi. Aí eu descobri... Que erro que era, Sabrina? Isso aí era em 2019. Que erro que era? Era erro de código, o código de número mesmo, identificação de código de número na plataforma. Sim. A gente via que tinha um problema de consumo, e aí não estava encerrando esse consumo, porque, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Esse mercado de telecom, ele é um universo de possibilidades. E quando a gente fala de possibilidade, é de dados. Então, a gente está falando de planos celulares, que é aí que eu vou entrar um pouquinho e explicar para vocês, que é o machine to machine, internet das coisas, que praticamente é tudo que se conecta sem fio. Então, naquele momento, eu vi que tinha essa oportunidade, olha, tem um gargalo aqui no meio desse processo, que era o consumo. Então, se um equipamento está conectado mais de um tempo, com um intervalo muito grande, o cliente acaba sendo prejudicado. E foi exatamente assim que criei um vínculo entre Sabrina e cliente. Entendi. Então, nesse primeiro momento, já era na área comercial, então? Já era na área comercial, era júnior. Isso, era júnior. E aí, com o tempo, eu fui recebendo algumas propostas na própria empresa, né? Eu cheguei a ser comercial sênior, e aí até o momento que houve alguns processos administrativos, inclusive, só para falar, foi assim que a gente se conheceu, né, Hugo? Foi assim que eu conheci o Hugo. Pessoal, a Sabrina era aquela pessoa que 24 horas por dia, se você precisasse dela 3 horas da manhã, Sabrina, a gente precisa ativar o SMS de um chip, hein, Sabrina? Era assim. Era a única pessoa que atendia. Exatamente. Então, o Samuel falava assim, o Samuel trabalhava comigo, né? Falou, Hugo, se não for Sabrina, ninguém mais faz. Então, aí você vê, né? Na verdade, né, Sabrina, nós estamos aqui hoje juntos graças ao relacionamento que a gente criou, né, nesse processo. Mas esse relacionamento, ele foi fruto da sua excelência. Olha só, olha o que eu acabei de dizer. Só você atendia o telefone. Exatamente. Eu costumo falar isso aqui pro meu comercial hoje. Pessoal,
o cliente, na verdade, ele quer ser atendido, porque o serviço que você oferece, tem mais 10 oferecendo igual. Exatamente. Então a diferença está em você. Muito bom. Uhum. Obrigado por ter atendido os telefonemas de madrugada. Não, de nada. Tá bom, então, aí vamos entrar então nesse mundo de telecom. Você chegou no comercial e naquele instante ou naquele momento, o que estava mais latente era, vou colocar aqui entre aspas, e talvez de uma maneira muito vulgar, e você me corrige, né? Uhum. É vender, era disponibilizar chip para produção veicular que usava rastreamento. Era esse a onda do movimento. Exatamente. Uhum. Ainda não se tinha, os olhos não estavam voltados para outras oportunidades. É isso, mais ou menos? Exatamente. Naquele momento, a venda, né, vamos dizer, a parte comercial de um fluxo para você ter um caixa de início, era a venda para o mercado de proteção veicular, que era o momento mais oportuno. As grandes franquias hoje, né, voltada para a proteção veicular, se movimentavam muito para esse fluxo. Era uma venda mais rápida, né? Hoje tem essa diferença de proteção veicular para monitoramento veicular, que monitoramento é normalmente o cliente ele só oferece o básico do básico, e proteção veicular a gente está falando de pronta resposta, Uhum. tá dando uma garantia que hoje a seguradora tenta fazer, só que muitas vezes a pessoa acaba... Eu vejo essa diferença tendo proteção veicular no que eu tenho hoje. Então eu já consigo ter essa diferença. Sim. Então, naquele momento, era o foco do momento. E foi aí que eu fui me aperfeiçoando. Eu falei, olha, eu não posso ser como todo mundo é. Isso não é... E eu gosto de falar que não é ganância, é você sempre querer ser melhor, né? Excelência. Excelência. E aí eu falava assim, bom, se eu só vendo chip, as pessoas estão me comparando com chip de banca de jornal. Eu não sou banca de jornal. Era guerra de preço. Era né? guerra de preço. Aí eu descobri o que uma experiência do cliente tem de diferença quando você é um vendedor. Porque foi nesse momento que deu um start, eu falei, antes de eu vender qualquer produto, eu preciso saber qual é o produto realmente que o cliente está precisando. Porque a minha conectividade, o que eu forneço, é só 10% do que o cliente vai entregar para o cliente final. Uhum. E ali a gente está falando de conectividade, a gente está falando de um gateway, está falando de um rastreador, enfim, existem milhares de possibilidades nesse segmento. E aí eu falei, olha, tá na hora de aprender como configura equipamento. Falei, olha, esse é o momento exato para me aprender. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Eric, né? O Eric, um abraço para você também. O Eric era um excelente profissional na área de equipamento, de hardware, né? E aí ele falou, Sabrina, você tem vontade de aprender o que é plataforma e o que é equipamento? Então, assim, deixa eu ver se eu captei o que você está falando. Você está Aham. falando o seguinte, a maioria das pessoas, olha que doideira isso, né? A maioria das pessoas que vendiam a conectividade nem sabiam da ponta de como é que o cara usava isso. Exatamente. Não conseguia manusear um equipamento de maneira básica. Exato, não sabia. Não sabia, até porque as franquias, hoje não, tá? Hoje a gente, por conta agora dessas novas leis, dessas novas cláusulas que a gente identifica no mercado, né? Já não tem tanto clientes assim, mas existe grandes franquias que pegam o cliente que acabou, está desempregado, olha, tem um sonho de empreender. Então, o que ele faz? Olha, eu te vendo essa franquia e aí você pode começar o seu negócio. E aí ele impulsiona o cliente a vender esse produto, dando marketing, sem ter aqueles custos que uma empresa normalmente tem de início. E aí, naquele momento, eu falei, olha, ele não tem o time do produto dele, ele não entende do que ele está vendendo. E aí, me coloco sempre no lugar da pessoa, no sentido de como eu posso colaborar para que o seu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, vá alavancar de alguma forma. E foi aí que hoje eu fico muito feliz que eu tenho grandes clientes que seguiram junto comigo nessa trajetória e que eu falo que o feedback, o positivo one-on-one com o cliente, positivo, faz com que a gente cresça, né? Que aí entra naquela parte que nem tudo é só sobre dinheiro, né? Esse relacionamento. Então, foi aí que eu me aperfeiçoei e eu falei, olha, a chave do sucesso para esse produto vai ser eu aprender muito mais do que só vender conectividade. Chique demais. Então, que doideira. Nem o cara que comprava sabia direito e nem quem estava vendendo o mercado como um todo, né? Pessoal, dá para perceber, né, Sabrina, que não é nada de outro mundo ser excelente ou se destacar dos demais. Porque tem tanta gente fazendo coisas medianas, né? A maioria das pessoas fazendo coisas medianas que quando você faz um pouquinho além, você já está na frente de todo mundo. Beleza. Então, naquele momento desse início que você começou a mexer com conectividade, até hoje,
você percebe um avanço assim exponencial ou você vê que essa tecnologia utilizada aqui no Brasil está indo, digamos assim, a passos, está engatinhando? Qual a sua visão? Olha, a gente tem algumas pesquisas, inclusive ainda para esse ano, e a gente já está praticamente batendo na porta do 2026, né? Mas ainda tem uma pesquisa de altos volumes de entrega para o mundo do IoT, porque hoje a gente está dividido em partes, né? Hoje a empresa, por exemplo, na qual eu represento, que é a Lyra M2M, é uma empresa que se destaca muito no mercado de POS, que é o mercado mais sensível de se trabalhar, que a gente está falando do cliente final que tem uma banca de jornal que naquele momento ele precisa fazer uma transação bancária, senão ele não recebe. Explica para o pessoal só o POS. O POS é uma maquininha de cartão que você faz o seu pagamento no débito, no crédito, e que ele precisa estar performando naquele momento, senão, se você hoje tem uma lojinha, como mencionei, não consegue pagar. E aí entra a Lyra com essa excelência aí de mais de 20 anos. Eu vejo o mercado, isso pela experiência que eu tenho ao longo desse tempo, né? Eu entrei no mercado de proteção veicular, aprendi a entender esse mercado, mas assim que eu vi que tinha mais possibilidades, e inclusive acho que eu repeti umas 50 vezes para o Hugo que foi um ano muito bom, um ano muito próspero em questão de negócio, em questão de cliente mesmo, porque eu mudei o cenário. A maneira como você vê o seu negócio muda muito. Se você ficar no neutro, vai ser somente aquilo. Né? E acho que é uma das coisas que a gente é bem parecido, porque sempre quando eu vejo o Hugo tá inventando alguma coisa e tá querendo inovar, né, Hugo? Então, eu olho hoje para esse mercado como um mercado que vem, a cada dia que passa, se alavancando mais em novas tecnologias. Agora a gente está falando de inteligência artificial para o mundo corporativo, que é uma ferramenta que, nos meus olhos, agrega muito para o meu negócio. A gente tem, é claro, lembrando que o comercial ainda acredito muito no modelo comercial humanizado, entre pessoas, né? Não um robô. Mas existem rotinas hoje administrativas que a inteligência artificial está fazendo por você, pelo um time inteiro, né? Você pode pegar o seu time hoje, dar um treinamento para o seu time e ele multiplicar o que você tem com a inteligência artificial e diminuir o tempo de rotina desse funcionário, né? Então, eu vejo hoje como um mercado que tem uma tendência de crescer cada dia mais. Falando do mercado de telecom, a gente tem muitas tecnologias ainda para agregar. A gente está falando só para vocês entenderem, eu falo de antena, eu falo de operadora, eu falo de sistema, data center, link, eu falo de possibilidades. Falo de uma residência que pode estar conectada, de um patinete que você pega até o trabalho, a câmera de segurança, vocês podem ter pegado uma multa, por exemplo, aqui em São Paulo, tinha uma conexão. Tinha um dedinho lá da... Tinha, da Lyra ali, exatamente. Então, é muita possibilidade. Eu falo isso com sede, né? É muita coisa para a gente trabalhar, Hugo. Legal. Você acredita, ou fazendo uma análise, um percentual do público que você atende está meio a meio daquilo que começou lá, da proteção veicular e agora as demais possibilidades? Ou ainda é mais forte a proteção veicular e as empresas de monitoramento, ou seja, a conectividade voltada apenas para os rastreadores? Como é que está esse percentual de... A gente pode comparar entre 2019 para 2026, nesse mesmo segmento, que a proteção veicular ainda tem ali uns 66%, né, do mercado ainda para conectividade. 66%. Os últimos estudos que a gente tem isso como base. Porque eu tenho um leque muito grande para poder trabalhar. Eu alavanquei para abrir meus horizontes esse ano, buscando novas tratativas. Eu falo que tratativas de negócios diferentes. Existe para o mundo de telecom, o que demanda um faturamento é a quantidade de dados que eu estou transmitindo ali, como uma câmera, que é uma coisa muito bacana, tá? O mercado de proteção veicular, ele saiu da mesmice, que eu falo, de só entregar um rastreador, um monitoramento, um aplicativo, para entregar uma segurança em videotelemetria, que é streaming, né? É aí que entra o pulo do gato para quem trabalha com proteção veicular. Eu falo que é a nova tendência? Não, porque isso já existe há mais de 6 anos. Não é novo mais. Não é novo mais, mas as empresas estão vendo com bons olhos agora essa alternativa. E isso aumenta o ticket médio de uma empresa que trabalha com proteção veicular. Na prática, então, são as câmeras instaladas nos carros. Sensor de fadiga, sensor de movimento. Isso para mineração, para grandes empresas de grandes frotas, a gente pode
vou ressaltar o nome, mas vocês vão saber que é uma das maiores distribuidoras de bebidas, por exemplo, a própria Coca-Cola, ela tem que ter esse tipo de monitoramento. Existem empresas hoje que exigem esse tipo de monitoramento, né? Até para diluir gastos, né, de combustível. Se um cliente, eu vou até falar um projeto muito bacana que a gente desenvolveu, que eu falo que você sai totalmente fora da casinha e aí entra aquela palavra, persistência mesmo. Fala aí, conta aí. Então, eu falo que é as oportunidades conforme você vai, encontra relacionamento, Hugo, tudo é relacionamento. Um cliente de longa data, nem era cliente no passado, me ligou, porque hoje eu sou reconhecida, isso que é o mais legal, por trazer a solução. Então, aparece coisas de tudo que você imaginar para mim. Aparecem os problemas para você, os problemas. Te ligam com problema. Sabrina, eu tenho um problema. Eu tenho um problema e aí você busca lá no mercado, Sabrina. Eu sei que você dá conta. E aí ele entrou em contato comigo, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso que você me orienta melhor para mim entender o seu negócio. E é uma empresa que faz aluguel de equipamentos de estética. Laser, depilação a laser, né? Celulite. Ela aluga isso? Ela aluga esse tipo de equipamento. Na verdade, ela faz a importação desse produto, traz para o Brasil e ela faz o aluguel desse equipamento para alguns espaços de estética. Então, ao invés da clínica investir em um produto novo, que vai, sei lá, ser usado 2, 3 vezes na semana, a clínica marca um dia com todos os clientes, aluga esse equipamento e disponibiliza esse serviço, é isso? Exatamente. E nesse momento ele me ligou e falou, Sabrina, eu preciso... Foi exatamente disso, pessoal. Você precisa me socorrer. Porque eu entrei recentemente nessa empresa, eles precisam de relatórios, eles estão vendo que está tendo desvio de entrega, eu não estou conseguindo atender o meu cliente no horário que estava previsto, e equipamentos como esse, ele tem um desgaste na ponta do equipamento, não sei se vocês já viram, é incrível, o modelo, eu falo que nós mulheres nem imaginamos como é aquele robozinho sem aquelas latas do lado, e eu fiquei, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, mas um desgaste físico, como assim? Todo equipamento de estética, ele tem uma ponteira. E essa ponteira é onde faz esses estralos, como se fosse um choque, né? Certo. E aí ele tem um desgaste, essa ponteira. Dependendo da quantidade de estralos que você faz, ele desgasta, né? E aí nesse processo, eu falei, faz o seguinte, o nome dele é Otávio. Otávio, tô aqui apresentando você e seu produto, hein? Isso aí. E aí ele falou assim pra mim, Sabrina, você consegue vir até mim? Eu fui em Campinas. Cheguei em Campinas, ele me apresentou a empresa, diversos equipamentos. Sabrina, é isso que eu tenho. A empresa funciona assim, assim, e esse é o meu problema. Mas a dor dele, deixa eu entender melhor, a dor dele era que ele não tinha informações de localização? Ele não tinha informação, controle de usabilidade desse equipamento, e aí ele não conseguia realocar para o mesmo cliente, e aí a gente está falando de realocar um produto que deveria ficar 8, fica 9, e assim por diante, contratualmente falando, e juridicamente, né? Isso fica inviável para o negócio. Sim. Sendo que o próprio negócio é esse, o core business do negócio é esse, né? E aí ele falou, eu falei, Otávio, me apresenta o que você tem e a gente vai elaborar. Na hora que ele soltou, tirou todos os parafusos, abriu o equipamento, um Frankenstein, desse tamanho aqui. Uma placa de um lado, uma antena de outro, um bloqueio do outro lado, um chicote do outro lado. Eu falei, Otávio, isso aqui não vai dar. Moço, isso aqui não é funcionável, né? Isso aqui não é funcional de jeito algum. Ele, por fora é bonito, né? É, por fora é bonito. Aí eu falei, isso não é funcional. Eu já tenho uma coisa. É aí que entra a experiência do cliente. Eu, Sabrina, sozinha, era impossível atender aquele cliente, porque onde eu vou conectar o meu chip? Não tem onde eu conectar. Então, foi aí que eu entrei em ação com os relacionamentos. A gente tem um parceiro que é sensacional, ele é responsável por fazer equipamentos, ele tem um time de engenharia. Eu trouxe ele numa segunda rodada de negociação, ele olhou aquilo e falou, ele teve a mesma opinião, Frankenstein mesmo. Eu falei, realmente é um Frankenstein. E aí ele falou para mim, olha, vamos ter que trabalhar nisso. Foi durante 15 dias, nós desenhamos um equipamento para o cliente, onde ele consegue bloquear o equipamento, controlar a rota do cliente, e ainda por cima conseguir criar relatórios. Né? Então ele tinha um equipamento, que era o equipamento que era usado para a finalidade final, estética. Estética. Só que o fato de não ter controle desse equipamento fazia com que ele não tivesse gestão, não conseguisse usar com inteligência isso. E aí agora, vocês construíram então, deixa eu entender, foi isso, vocês construíram um mecanismo para integrar um outro hardware ao aparelho de estética que traria a conexão e faria a leitura da máquina dando alguns parâmetros, algumas informações, é isso? Exatamente. E aí, nesse início, a gente ficou aí durante uns 30 dias até aperfeiçoar 100% da tecnologia, todo o monitoramento.
A conectividade ela foi o primordial ali, porque a gente tem que ter toda uma geolocalização do ambiente onde o cliente ele vai, ele é terceirizado, então ele terceirizava essa empresa para entregar esses equipamentos. Então foi aí que a gente teve o pulo do gato, aí ele descobriu que, além deles realmente não conseguirem bloquear esses equipamentos, ainda estava tendo um desvio nessa rota para entrega desse produto para o cliente. Então, o pessoal entregava para... Exatamente. Passava em outro lugar? Passava em um outro, fazia um percurso totalmente diferente da entrega, e aí acabou que eles acabaram identificando isso. Sério? Então, o que a gente entregou para o cliente? Sozinha, eu não ia ter possibilidades. Agora, em conjunto, a gente conseguiu sanar a dor do cliente e ainda por cima conseguiu aumentar o nível de contratação daquele equipamento, porque ele conseguiu bloquear esse equipamento por contrato, né? Então, se é 8 horas, será somente 8 horas. Se a empresa que locou esse equipamento quiser pagar um excedente por isso, ele paga um excedente em contrato. Então, ficou feliz, eu fiquei feliz e deu tudo certo. Aí, gente, ó, e tem gente aí só vendendo, né? Não. Só tirando o pedido. Exatamente, tirador de pedido. Meu Deus, hein? Essa operação foi de São Paulo? Aqui em São Paulo, em Campinas. E os equipamentos importados da China? Equipamentos da China. E que dia você vai pra China, Sabrina? Olha... Ó, gente, chamei a Sabrina. Eu não, né? Carneiro chamou pra ir pra China ano passado. Foi. Que dia você vai, Sabrina? Olha, a gente tem que programar. Você sabe que eu tenho família no Japão, né? Ah, é? Sim, tenho família no Japão. Eu tô programando. Voltei recente, agora no meio do ano eu fui pra Portugal. Que experiência sensacional. Eu falo que faltou 1%, Hugo, pra mim ficar lá em Portugal. Faltou 1%. É incrível. Cultura, as pessoas, o modelo de negócio do lugar é sensacional. Mas você foi viajando a trabalho? Não, eu fui... Passeando? Foi a primeira vez, gente, que eu fui tranquila para passear. Eu desliguei um pouquinho, mas tudo que eu analisava em volta, será que aquela câmera ali vai gibi? Era desse jeito. E você acredita que lá tem oportunidade? Tem muita oportunidade. Portugal, assim, eles... Não é um país na qual tenha muita tecnologia, eles são mais antigos, né? Se eu puder falar isso, eles são mais antigos, as estruturas são mais antigas, são mais históricas, né? Mas para a qualidade de vida é um país sensacional. E eu falo que as pessoas, e foi para mim como tanto profissional como pessoal, foi uma baita de uma experiência, porque normalmente eu viajo assim sozinha, né? Então, você foi sozinha também? Fui sozinha para Portugal, então para mim foi sensacional. Foi muito gostoso, porque a gente conhece várias culturas, né, etnias, então é uma baita de uma experiência. Inclusive, vivam essa experiência, viu? É incrível. Vocês estão vendo que a Sabrina tem um ímpeto, né, de exploração. Veio para São Paulo sozinha, veio para Portugal sozinha. Sim. Eu também gosto de viajar sozinho. Foi numa viagem, eu me lembro, fui fazer uma viagem missionária no sertão do Piauí e depois eu fui para Fortaleza. Uhum. E foi uma viagem que eu fui sozinho. E foi nessa viagem de Fortaleza que eu acabei me conectando. Eu conheci a Laís no Piauí, mas foi durante essa viagem que eu estava sozinho que a gente começou a trocar mensagem no WhatsApp e deu casamento, né? Olha... Chique. Agora, Sabrina, é o seguinte, ó. Eu queria que você colocasse de maneira didática pra gente, o que você vislumbra de possibilidades. Eu sei que são inúmeras, você vai falar assim, não, mas tem tantas. Mas eu queria que você trouxesse pra gente, até mesmo para abrir a mente, né, a mentalidade das pessoas que vão nos assistir, porque normalmente as pessoas, elas criam um super foco naquilo que elas fazem e elas, de certa maneira, ignoram as coisas que estão ao seu redor. Mas você que tem essa visão global assim, do mercado, essa visão ampla do mercado, coloca de maneira didática que oportunidades você vê e muitas vezes que poderiam estar sendo aproveitadas por quem já está fazendo a mesma coisa há muito tempo, mas que tem sido negligenciado ou, de certa maneira, desconsiderado. Eu acho que assim, como eu falei, foi esse ano que eu teve esse despertar para outros segmentos, mas são possibilidades. É muito difícil realmente eu falar, aí você me deixou... Me apertou, né? Mas são muitas possibilidades e eu tive um estralo esse ano, que é o Paulo Nogueira, que é o diretor comercial da Lyra, que ele falou, Sabrina, existem milhares de oportunidades na sua volta, você tem que tentar observar essas oportunidades para você escalar elas, para você não ter só um superfoco em uma coisa só, o hiperfoco, né? Eu tinha a visão que só existia rastreamento, mas a gente está falando de tecnologia, tudo se conecta, né? Então,
Só para vocês terem uma noção, o trajetório que a gente faz hoje, o trajeto até o trabalho, alguém está monitorando. Então, nós temos aqui em São Paulo a CPTM, que é voltado, né, para a ferrovia. Na CPTM, vamos dar exemplo prático, então. Como que eles usam a conexão? Bom, a gente tem as bodycams, né, que são os agentes hoje, eles têm, por lei, eles têm que utilizar uma bodycam, que é uma câmera corporativa. Ah, da CPTM também usa? Os agentes usam essa câmera no corpo, né? Para fazer esse monitoramento. As câmeras, o trem, se acontece alguma coisa no percurso desse trem, também tem uma câmera. É a mesma que a PM usa? Exatamente, é a mesma. E essa que a gente entrega em diversos outros projetos. Então, desde um equipamento, a gente começa pelo Wi-Fi que a gente tem em casa, né? Então, mobilidade, patinetes, bicicletas elétricas, a gente está falando de mineração, o próprio caso que eu acabei de apresentar, estética, a gente nunca imaginou que teria essa possibilidade. Nós temos um cliente muito querido, Murilo Silva, que é da Fuse IoT, ele faz controle das agências, de algumas agências aqui em São Paulo, então ele faz toda a parte de controle dos ar-condicionados da agência. Então, olha o tanto de possibilidades. E para conhecer as possibilidades, Hugo, é só navegando, estando disponível para navegar, porque muitas vezes as pessoas... Hoje eu sou conhecida por achar coisas onde não tem como achar coisas. Sabrina, e tem alguém de referência no mercado hoje que você indicaria assim? Cara, esse cara aqui, ou essa empresa, ou esse grupo de pessoas tem se dedicado a explorar novas coisas. Tem alguém? O nosso mercado de produção veicular, monitoramento, é um mercado um tanto quanto jovem, eu diria, né? E eu sempre digo para as pessoas que, talvez até uma maneira depreciativa de dizer isso, mas que é um mercado um pouco amador. Como é um mercado novo, elas ainda não tiveram tempo, né, de acumular um conhecimento suficiente. Então, tem alguém que está despontando, assim, alguém que você recomenda para as pessoas? Ou você tem que, é igual você chegar numa praia e traçar uma agulha, numa praia não, num estábulo e traçar uma agulha no palheiro. Está organizada essas informações? Estão dispersas? Como é que está isso aí? Embora hoje o mercado, como você disse, não é um mercado ainda que é maduro, né? São poucas empresas, eu falo pela própria sua empresa hoje, ou a gente pode pegar ela mesma como uma referência hoje no mercado de proteção veicular, porque são poucas empresas que sabem como entregar o produto, né? No caso, o serviço de proteção veicular. Existem inúmeras empresas hoje nesse mercado, mas que eu falo que, assim, as empresas acabam comparando muito com a seguradora, empresas que, por exemplo, pronta resposta. Você vê a dificuldade que hoje o mercado de pronta resposta está tendo para poder estar trabalhando ainda nesse segmento. Hoje, com as novas, a Lira, só para você entender também, ela é associada à ABESE. A ABESE é uma associação voltada para informações desse mercado de legislações para proteção veicular. Então, recentemente, a gente vê que eles são os responsáveis por trazer leis do mercado para serem aprovadas, para ajudar o mercado de proteção veicular, por exemplo, mas que a gente sabe que está passando por essa movimentação, eles estão fazendo a parte deles. Mas se a gente fosse falar de referência, eu sempre vou trazer os clientes meus que são referências no que eles fazem, né? Então, para mobilidade eu tenho uma, para proteção veicular eu tenho outra, e eu falo que empresas como a Atos, por exemplo, como a Norte, fazem essa diferença hoje no mercado. Então, a referência é ela, gente. Pessoal. Em outras palavras, eu sou a referência. Exatamente. A gente encontra essas referências. Eu falo que esse mercado tem possibilidades, tá, Hugo? Sim. Eu falo uma boa conversa te dá conexões com todos os ambientes que você imaginar. Não é à toa que a gente consegue projetos de tudo que você imaginar. Você falou de pronta resposta. A maioria das empresas de pronta respostas hoje, elas usam como o principal mecanismo de comunicação o WhatsApp. Exatamente. Não, assim, funciona? Funciona, mas você percebe que é uma gambiarra, né? Você vai usar o WhatsApp como sua principal forma de se comunicar com o cara que está lá na ponta, é uma gambiarra. Tem dado certo? Tem, mas não sei se você lembra, e o dia que o WhatsApp para? Exatamente. Já teve caso. Peguei. Acabou a comunicação. Você fica na mão, né? Fica Como você vai deixar o seu cliente na mão? Então, ainda não existe ferramentas que foram criadas com o objetivo de estruturar realmente esse mercado. Agora, outra coisa. O que você tem observado, ano após ano, que você fala o seguinte, cara, isso aqui é um erro que tem sido recorrente? Ou o que as pessoas têm, de maneira insistente, vai ficar estranho, né? De maneira insistente, insistido
que você fala assim, não tem sentido isso, ou está ultrapassado? Tem alguma coisa assim que você percebe? Tem sim. Aí a gente pode pegar mais um pouquinho do seu segmento. Vou Sim. pegar um pouquinho do seu segmento, que no telecom, a gente vai conforme a música, né? Você dança conforme a música. Então, a operadora hoje, as operadoras hoje, ela vem a todo momento avisando das novas tecnologias. O que é escasso, o que não é, o que você pode investir ainda, porque a gente sabe que a maior parte de um custo operacional é você refazer aquilo que já estava feito. O que me entristece de algum modo ainda é empresas investir em equipamentos que já estão ultrapassados. Então, eu falo isso porque o 2G, a aposta de desligamento dele, você que está nesse segmento sabe que faz muitos anos que ele fala do desligamento. Tem uma previsão? Tem. Mas a gente está falando de bilhões. Não é algo simplesmente um interruptor que eu vou lá, desligo, pronto, acabou. Existem muitos equipamentos ainda que se conectam somente com essa conectividade, com essa tecnologia, né? Eu falo isso desde quando eu iniciei, agora em 2024, começou ainda mais se falar do desligamento. Em 2025 se aprofundou mais ainda e grandes empresas, que é isso que me deixa mais assim... Continuam trucando, então. Eu falo assim, gente, como que pode uma coisa dessa? Eu falar que tá no momento de vocês entender que existe, a gente está falando de TV tubo. A gente não se aperfeiçoou a TV tubo para a TV que nós temos hoje. É uma folha de papel tem de TV hoje. A gente tem equipamentos que transmitem isso na TV, você não precisa nem de TV. Então é tecnologia. Então equipamentos hoje que é 2G, eu sempre falo, se você tem possibilidade, consegue investir em novas tecnologias e apostar no 4G, porque é o que já está acontecendo... Já não é nem uma aposta, não, já não é mais, não. Eu já falo aposta porque... para dar uma suavizada. Dá uma segurada em relação a essas trocas. É um baita de um investimento? É. É caro? É. Mas isso é para longo prazo. Do mesmo jeito que existiu o 2G... é o momento, porque as operadoras estão fazendo essa movimentação. As antenas na qual apresenta qualquer tipo de defeito não tem mais manutenção. Então, o que acontece nesse período, Hugo? Só para você entender que o seu cliente lá na ponta, ele vai em algum momento apresentar estabilidade de sinal. E a operadora, o seu fornecedor, você vai diretamente com o seu fornecedor. Olha, Sabrina, você falou para mim que estava funcionando. Mas aí o que eu posso falar? Olha, não vai funcionar. Aí dá aquela troca, né? Eu te falei que o 2G não vai funcionar mais, né? Sim. Então, eu acho que assim, se eu pudesse falar se tem oportunidade de investir em novas tecnologias, aposte nessas novas tecnologias. E pegar nesse gancho da questão de depender somente de uma tecnologia, a gente entra também no próprio WhatsApp. Que aí a gente pode pegar o gancho para a inteligência artificial hoje. Sim. Ô Sabrina, eu vi que você é bastante ativa no LinkedIn. Uhum. Como é que você tem utilizado essa ferramenta assim na questão realmente de prospecção, não de novos clientes apenas, mas de novos segmentos? O que você percebeu? Qual que é O pessoal gosta de usar, eu sempre falo isso, né? O pessoal gosta de usar hackzinho na hora de alimentação, né? Troca a Coca Zero, a Coca normal para a Coca Zero. Mas dá um gostinho para as pessoas que ainda não utilizaram ou não estão utilizando o LinkedIn como uma forma de expandir conexões, de expandir conhecimento e de encontrar novas possibilidades. Ensina para as pessoas aí como usar isso e como é que você tem feito isso de maneira com sucesso, né? Que eu sei que você faz. O LinkedIn é a melhor forma hoje, é a ferramenta corporativa mais utilizada para atingir grandes empresas. As grandes empresas, elas se destacam através desse modelo, né, de mídia social. Ali você expõe suas ideias, você expõe o seu projeto, a maneira como você está desenvolvendo ele. E a melhor forma, eu vou falar uma coisa muito engraçada agora, que a melhor forma de você desenvolver um perfil é você saber o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Então, qual que é o seu perfil? O que você quer mostrar para as empresas porque você é o seu produto, né? Eu falo que numa entrevista de emprego, por exemplo, você tem que se vender. O que eu posso agregar para a sua empresa, né? E o LinkedIn é essa forma. Então, para você que está procurando até mesmo emprego, boas recolocações no mercado, boas empresas, ali é o lugar certo. E qual que é a melhor forma? É saber a sua personalidade no mercado corporativo, quem você é e o que você quer transparecer
naquela rede social. E aí, a partir do momento, você usa aquela forma como, vou falar o blog para não ficar muito, né, profissional, mas como um blog para mostrar o que você tem a agregar para essas empresas. Eu uso essa ferramenta hoje não era uma ferramenta de fácil acesso, eu falo intelectual, tá? Teve que eu, no caso, procurar pessoas que poderiam me auxiliar nesse processo, mas ficou muito natural. É um bom ambiente para se prospectar grandes empresas, desde que você saiba prospectar essas grandes empresas. Fazer grandes conexões. Como faz grandes conexões? Qual é o setor? As primeiras perguntas que eu faço. Qual é o setor que eu quero atingir com o que eu estou mostrando ali? A empresa que eu quero atingir é o setor de compras. Por quê? É ele que vai fazer a aprovação do meu produto. Ou a engenharia, ou a pessoa que está, o time de dev responsável. E aí entra mais a parte pessoal de como você quer fazer essa abordagem, né, Bu? Eu tive no RD Summit, já ouviu falar? Já ouvi falar. E eu ouvi um negócio interessante lá, Sabrina. Eu fiquei chocado com isso que eu ouvi. E quero transbordar, aproveitar. Quando você coloca um vídeo, talvez eu erre aqui no time certinho, tá? Mas quando você coloca um vídeo no TikTok, ele fica indexado, né, se você pesquisar isso, por 17 minutos apenas. Se você coloca um conteúdo no Instagram, ele fica por alguns dias. Se você coloca um conteúdo no YouTube, ele fica por 23 dias. Mas quando você coloca um conteúdo em texto, ele fica por 2 anos indexado. Ou seja, se você digitar no Google alguma coisa que está contido naquele texto, por 2 anos você ainda vai ser referenciado. E aí você vê a importância. É claro que no LinkedIn hoje o pessoal está usando bastante foto, bastante vídeo, mas você vê a importância de você gerar conteúdo escrito. Qual que é o grande X? O grande X é que hoje as pessoas, digamos assim, estão preguiçosas, né? E a IA veio para dar até um reforço positivo nisso. Aquele cara que não gosta de escrever, agora ele nem precisa mais se esforçar, porque ele pede o ChatGPT. Mas o que você está falando do LinkedIn é importante não apenas para você encontrar, mas para você ser encontrada. Né? Se você quer ser encontrado, tudo aquilo que você referenciar de texto nas suas plataformas será altamente buscável, digamos assim, para aquelas pessoas que querem te encontrar. Então, você me perguntou aqui antes da gente começar, né, com relação ao meu LinkedIn, e eu inclusive disse que tem uma pessoa que eu, digamos assim, contratei só para me auxiliar nessa questão do LinkedIn, tamanha a importância. Então, para você, né, fica essa dica. Mais que a dica, né? Isso aqui é quase que uma revelação. É a sua vitrine, né? Sim. Vamos falar, essa é a verdade, é a sua vitrine. E eu passei a se destacar para encontrar esses outros segmentos, foi justamente através disso. Foi a partir desse momento que as empresas, você tem credibilidade com o mercado, porque você já tem experiência naquilo que ele está procurando. Então, para mim, por exemplo, eu entrego conectividade, mas é muito mais atrelado ao equipamento do cliente, né? Ao sensor, ao gateway ali disponível. Então, isso faz muita diferença para o LinkedIn hoje mostrar o que você tem de diferente, né? Para não ser igual. Eu vou fazer uma pergunta para você, puxando o que você disse lá no início. E essa, eu acho que é a pergunta mais difícil que existe para qualquer ser humano responder, Sabrina. E eu vou fazer ela depois conectada com outra. Quem é você? Quem é você, Sabrina? Responde aí. É difícil, Hugo. É difícil, essa é difícil, sim. Essa é a pergunta mais difícil, gente. Mas eu ainda vou responder que eu sou a Sabrina, persistente. Vejo que ainda... Eu falo que eu tenho sede do sucesso, mas não o sucesso em grandes coisas, mas no que é o objetivo. Eu falo que nós somos um projeto, né? A gente entrega aquilo que a gente tem possibilidade para entregar. Então, eu sou uma promessa e que eu tenho certeza que esse vídeo, a longo prazo, vai ser bem reassistido. Sim. E eu vou falar, olha, Hugo, eu falei e deu certo. Tudo isso aqui que a gente está fazendo, falando, são sementes plantadas, né, Sabrina? Agora, que legado você quer deixar para essa terra aí? Eu acho que seja qual for a sua história, seja como você iniciou a sua história, a persistência, ela te leva realmente à perfeição. Então,
antes de chegar à perfeição, nós somos humanos, né, Hugo? A humildade te leva a lugares inalcançáveis. Eu falo que acessos são feitos através da humildade. E o legado é não desistir, porque eu já tive muita vontade no meio do caminho de não continuar, né? Porque nós somos seres humanos, a gente Você não é uma Mulher Maravilha ainda, não né? sou, não. Ainda não, né? Não, e nem quero ser, tá, Hugo? Eu nem quero ser, mas se você olhar com bons olhos para a vida que nós temos hoje, temos muito ao que agradecer, né? Sim. Todo o alimento, tudo que a gente come, tudo que a gente planeja, um livro que você lê, é uma oportunidade de ter uma conversa, você aprende muito com isso. Então, o meu legado é se lembrar de mim e pensar, eu não tenho chances para errar se eu tenho vontade de fazer acontecer. Então, Chique. Esse é o meu legado. Uma palavra profética para o ano de 2026. O ano de 2026 vai ser qual palavra? Você vai caminhar sobre qual palavra? Prosperidade. 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 Eita, gente. Será o ano da prosperidade para mim, para você e a querida Laís. Chique. Por fim, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você acredita ser relevante, que você gostaria de trazer para transbordar na vida das pessoas? Eu acho que, primeiro, mais uma vez, eu agradecer por essa trajetória. Agora, falando para a Sabrina, que eu me sinto muito orgulhosa de ter chegado até aqui, de ter feito acontecer e, principalmente, pela oportunidade de tentar. Falo que tentar faz toda a diferença. Então, se eu pudesse contribuir, a frase que eu levo para minha vida é um dia de cada vez, galera. Tudo dá certo no final. E muito obrigada mais uma vez. Chique demais. Então, agora você vai aproveitar aquela câmera ali, toda sua, e fala o que tem na sua cabeça aí, dá um recado final para as pessoas, para que elas, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente falou foi edificante, mas que mensagem, assim, você diria para elas? Tudo nessa vida tem um porquê. Seja da forma mais difícil possível. Para se construir grandes testemunhos, você tem que passar pela aprovação. Então, construa o seu testemunho. Chique, isso aí, gente. Deus é bom demais. Sabrina? Muito obrigada. Muito obrigado. Deus é bom agradeço. demais. Foi uma honra receber você aqui. Você sabe que a gente está junto tem quanto tempo, Sabrina? 7 anos. 7 anos. A Atos tem 7 anos agora e a gente está junto há 7 anos. Eu costumo dizer que, no final das contas, no final de tudo, vai ser sempre sobre conexão entre pessoas. É sempre sobre corações conectados. E eu tenho a honra de ter o meu coração conectado com o seu conectado com o nosso. E eu sou muito grato por tudo aquilo que você já plantou nas nossas vidas. Sou muito grato por tudo aquilo que você já semeou e já transbordou na minha vida. Muito obrigado por tudo. Foi uma excelente momento aqui. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, ouça essa menina aqui. Tem só 25 anos, hein? Você imagina daqui 10, 20 anos, hein? O que vai virar esse trem aqui? E aí, pessoal, eu espero que tenha sido edificante para você. Nós podemos falar aqui sobre conectividade, podemos conhecer a história da Sabrina. Eu tenho convicção de que muitas mulheres, principalmente, que estão vivendo o mesmo momento hoje daquilo que você viveu, podem tirar ensinos valiosos. Eu espero que você tenha sido edificado. Se você precisar, e aí, Sabrina, você vai deixar agora seus contatos, se você precisar de qualquer coisa de conectividade, você precisa conectar, uma pedra na internet, você liga para a Sabrina. Deixa seus contatos aí, como é que o pessoal te acha, Sabrina? Vocês podem me procurar como Sabrina Gonçalves nas redes sociais, no LinkedIn. Eu vou deixar o meu contato aqui com vocês também. Tudo que for projetos voltados para conexão, a gente trabalha junto e entregamos com sucesso, Hugo. Chique. Então, lá no LinkedIn, Sabrina Gonçalves. Sabrina lá Gonçalves. No Instagram, também Sabrina Gonçalves. E que dia você vai começar a produzir conteúdo no YouTube também? Olha, é uma pergunta que não é de hoje que as pessoas me perguntam. Sério? Isso, exatamente, faz um tempinho. Eu E falo aí? que eu navego bastante, né? Eu falo que o falar, para mim, já vem de há muito tempo, né? Eu sempre gostei de transbordar também com um pouquinho do meu conhecimento. Pega um pouquinho ali, um pouquinho dali, a gente faz um monte de conhecimento. Vamos apostar para 2026? Mas já me falaram que não pode apostar, tem que começar agora, né, Hugo? Esse negócio... Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quando você fizer, você me chama para ir lá. Com certeza, já está convidado. Eu tenho um desenho para entregar o ano que vem, gente. Gente. Se você não lembra, eu ia passar batida, hein, Sabrina? Tá vendo? Não vou esquecer. Pois é. E aí, pessoal, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se eu não conseguir
Ó, se eu não conseguir te responder, eu envio para a Sabrina dá um Com jeito de me certeza. ajudar. Também não deixa de se inscrever aqui no canal. Tem bastante conteúdo, principalmente sobre proteção veicular aqui no YouTube, mas esses programas de entrevista serão recorrentes, serão grandiosos, serão poderosos, hein? Nós teremos convidados abençoados aqui para transbordar na sua vida. Por fim, também me encontra lá, o Jordão, em qualquer lugar que você digitar, até no Kawaii. O pessoal tá me zoando que eu tô usando Kawaii, que é coisa de velho. Mas, né, vamos fazer que tem gente lá também, né, Com Sabrina? Não certeza. vamos desconsiderar. Então, digita aí o Jordão, você vai me encontrar. E por fim, meu amigo, minha amiga, um abraço. Deus é bom, não se esqueça disso. E não perca o próximo episódio. Valeu, tchau! Tchau.